Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, na última aula então a gente viu algumas coisas a respeito da modelagem de dados, né? Modelo conceitual, modelo lógico. E hoje nessa aula nós vamos trabalhar a normalização, né? Uma coisa extremamente importante para banco de dados. Normalização, em resumo, seria deixar os dados normais, né? Deixar os dados corretos, o esquema do banco de dados correto, né? Para funcionar corretamente. Então vamos passar os nossos slides aqui para que a aula não fique muito longa, para a gente trabalhar os conceitos de normalização e também a gente vai fazer um exemplo prático para ficar um pouco mais claro essa questão da normalização, ok? Bom, então aqui a gente tem o conceito, né, a definição de normalização. É uma forma que os bancos de dados relacionais utilizam para evitar redundâncias, tá? Principal função da normalização é evitar redundâncias e possibilitar um maior desempenho nas pesquisas. Desempenho. Gravem isso aqui, ó. Isso aqui significa rapidez. E rapidez, quando a gente está falando em sistemas, né, para sobretudo grandes empresas, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Cada pedacinho de tempo que a gente economiza, a gente consegue ter um cliente mais satisfeito, né? Não só o cliente, né? Mas quem está ali usando o sistema, seja quem adquiriu, quem comprou o sistema, né? Então, muito importante essa definição. A outra questão, né, que está implícito aqui é que quando a gente evita redundância, a gente também economiza espaço no banco de dados, né? Porque redundância significa repetição de dados, né? Para que eu vou repetir dados? Para que eu vou gastar espaço no banco de dados armazenando essas coisas? Então, fica aí a dica da normalização. É um processo de organização eficiente, olha só, tem até um pleonasmozinho aqui, né? Organização eficiente dos dados dentro de um banco de dados. Então quer dizer que tudo tem que estar perfeito, né? A estrutura do nosso banco. Outro conceito, normalização se trata de um processo formal que examina passo a passo os atributos de uma entidade, com o objetivo de evitar anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração. Então, mais uma questão: evitar anomalias, né? Evitar coisas inesperadas. Esse objetivo é alcançado a partir da implementação de regras, chamadas de formas normais, né? Que a gente tem uma abreviação aqui de FN. E existem 6 FNs, né? Formas normais. Só que a maioria dos autores, eles utilizam até a terceira forma normal, que já está ali mais que suficiente, né, para o nosso banco de dados estar bem estruturado. Então, próximo slide aqui, a primeira forma normal, vamos discutir ela agora. Uma relação estará na primeira forma normal somente se todos os domínios básicos contiverem somente valores atômicos, ou seja, se cada atributo contiver somente um valor em somente um lugar, né? Então, essa questão aqui, bom, primeiro eu vou ler o conceito de domínio, né, para a gente entender bem melhor. Para cada atributo, existe um conjunto de valores permitidos chamado domínio daquele atributo. O domínio do atributo nome cliente, por exemplo, né, numa tabelinha de banco de dados, pode ser o conjunto de todas as cadeias de texto, né, strings, a gente chama conjuntos de caracteres, a gente chama de string, tá? Na informática, de um certo tamanho. Ou seja, a gente pode combinar letras e palavras, né? Por exemplo, os nomes nossos aí normal. Por exemplo, Paulo Oliveira
É uma combinação de texto, né? De palavras, de caracteres. Então, isso seria um domínio possível do meu atributo. Paulo Oliveira, Bruno da Silva, José Francisco Amaral, né? Então, todas essas questões aí. Outra coisa, assim, o domínio do atributo número conta, vamos pensar num atributo numérico, né? Um campinho numérico, pode ser o conjunto de todos os inteiros positivos, né? Vamos pensar aí em números de conta bancária. Tem números inteiros de 0 a 9. Né? Então pode ser uma combinação aí, você determina um tamanho, né? Por exemplo, o tamanho máximo aí de, sei lá, 6, 7 dígitos, né? De números inteiros. E aí você tem múltiplas combinações desses números, né? Esse é outro exemplo de domínio. Por fim, o outro exemplo, né, o último exemplo aqui, o atributo idade de uma entidade pessoa, né, uma entidade pessoa, uma tabelinha pessoa, ó, deixa eu destacar aqui. Você tem uma tabela lá, cliente, por exemplo, aí você tem a data de nascimento ou você tem o campo idade. Poderia ter como domínio os números inteiros entre 0 e 150 anos de idade, né? Então esse seria o domínio nesse caso aqui. Então, basicamente, isso é domínio. O que leva a nós a uma ideia de atributos simples, né? Atributos simples. Lembram lá que a gente fez uma diferenciação entre atributos simples e multivalorados, né? Vamos ver, eu acho que tem aqui no próximo slide. Não, o próximo slide tem mais definições, mas aqui está o exemplo, ó. Quando a gente tem um atributo, né, que praticamente todas as tabelas aí de clientes, de usuários, essas coisas têm, né, hoje em dia nos sistemas, a gente tem que evitar esses atributos multivalorados, né, ou seja, com múltiplos valores. Uma pessoa, por exemplo, o Murilo Pérez aqui, ele tem 2 telefones. E aí o que a gente faz para normalizar, para colocar na primeira forma normal? A gente extrai esse atributo telefone aqui e cria uma nova entidade, ou seja, uma nova tabelinha, né, contendo esse atributo. Ó, o telefone saiu daqui e veio para cá, né? E aqui a gente localiza os 2 telefones do Murilo Pérez, tendo como o cliente ID aqui, ó, como chave estrangeira, tá? Vamos ver o conceito de chave estrangeira daqui a pouco. Mas percebam que a chave estrangeira, ó, o 567, ele está repetindo em ambos os telefones do Murilo Pérez e é o mesmo valor da nossa chave primária, tá? Então sempre uma chave estrangeira, né, vai estar fazendo referência a uma chave primária da tabela original. Aí a gente chama aqui de nova tabela, né? Aqui de nova tabela e aqui de tabela original. Por quê? Porque a tabela original a gente derivou em mais uma tabela, que é a tabela telefone, né? Então esse caso aqui eu acho que está tranquilo. Aí lembrando, né, que a tabela original agora ela fica assim, né, com apenas 2 campos, nesse caso aqui, né? E aí temos a tabela telefone. E aqui tem uma relação, né? A gente já estudou relacionamentos. Deixa eu só apagar aqui para não ficar essa bagunça aqui. E a gente fazer o esqueminha da relação, né? Deixa eu voltar aqui para nossa canetinha. Então aqui eu tenho um relacionamento agora. Antes existia só essa tabela, tabela cliente. Agora a tabela cliente nova, ela perdeu um atributo telefone que gerou uma nova tabela. Aí eu tenho que construir uma relação das duas, né? Aí o que acontece? Eu posso ter uma relação aqui de n, né, de muitos para 1. Ou 1 para muitos, né? Aí vai depender da notação que a gente utilizar aqui. O que significa que, por exemplo, para cada cliente, né, eu posso ter um ou mais telefones, né? Esse é a cardinalidade aqui dessa relação, tá bom? Vamos voltar no slide anterior só para a gente terminar de ver os conceitos da primeira forma normal. Então, ó,
parte da definição formal do modelo relacional, né, a forma normal. Todos os atributos da relação devem ser atômicos e monovalorados, né? Então, temos que garantir a atomicidade e a monovaloração desses atributos, tá? Não pode ter valores multivalorados. Primeira forma normal, primeira coisa que marca então é isso. Cada ocorrência da chave primária, né, deve, mencionando chave primária, a gente vai ver o conceito daqui a pouco. Cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, ou seja, a entidade não deve conter grupos repetitivos multivalorados. É a mesma coisa do parágrafo de cima. Gerar uma nova relação contendo o grupo de repetição e a chave primária da relação original. Foi o que a gente fez aqui, ó. Tinha valores repetidos, então a gente gerou uma nova relação, uma nova tabela, uma nova entidade aqui, para manter esses valores repetidos. Dá para fazer isso com e-mail também? Dá para fazer isso com e-mail, porque geralmente a pessoa pode ter mais de um e-mail, né? A gente muitas vezes pede para ela informar o e-mail alternativo lá. Último conceito, então, decompor em tantas entidades quanto for o número de conjuntos de atributos repetitivos. Quer dizer, vamos pegar o exemplo aqui de novo. Se eu tivesse a coluninha e-mail aqui, né? E-mail, difícil escrever com o mouse. E-mail. Se eu tivesse a coluninha e-mail e alguns e-mails em repetição aqui, né? Eu teria que gerar uma outra tabela, né? Uma tabelinha específica para e-mail, né? E assim fazer o mesmo relacionamento com a tabela cliente. Da mesma forma, a questão do endereço, né? Hoje em dia, as lojas.com, as lojas virtuais, aí, né, os comércios virtuais, eles nos permitem comprar os produtos e cadastrar mais de um endereço para entrega. Então, muita atenção nisso, né? Se você vai criar um sistema que permita o usuário, né, a pessoa que está cadastrada, cadastrar mais de um endereço, então seu banco de dados ele tem que ser normalizado. Provavelmente ele vai ter que ter uma tabela somente para endereços, ok? Então, já vimos aqui então a primeira forma normal, né? Resumidamente, excluir, né, os valores monovalorados, criar uma nova entidade para isso, né? Segunda forma normal, primeira regra, né, primeira condição que eu quero chamar a atenção. Ela só vai para a segunda forma normal se a relação está na primeira forma normal. Ou seja, se a gente eliminou todos os atributos repetitivos, né? Se a gente adequou ela para a primeira forma normal, agora é hora de trabalhar a segunda forma normal. Então, o que é a segunda condição da segunda forma normal, né? Todo atributo da tabela seja dependente funcional, da chave completa e não de parte da chave. Ou seja, a gente tem lá uma chave primária, todos os atributos têm que depender obrigatoriamente daquela chave. Se depender de parte da chave, não tá legal, não tá na segunda forma normal. Aí a gente tem que derivar para outra tabela, né? Vamos fazer um exemplo daqui a pouco e vocês vão entender isso. Ou seja, todos os atributos não chave, ou seja, aqueles atributos simples, pode ter atributo composto, né? Eles dependem funcionalmente de toda a chave primária. Se não depender de toda a chave primária, está errado, ok? Próximo slide aqui, então. Vamos para a terceira forma normal. Se não tiver ficado muito claro aqui, eu sei que falta o exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar esse exemplo e vai ver essa dependência funcional, né, da chave como um todo. Terceira forma normal, né? 3 condições. A primeira deve estar na segunda forma normal, ou seja, não pode ter
atributos dependentes apenas de parte da chave primária, né? E aí você consegue trabalhar a terceira forma normal. Não existem atributos não chave que sejam dependentes de outros atributos não chave. Ou seja, os atributos de determinada tabela, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, por exemplo, com a derivação, o que aconteceu? A gente tem o cliente ID, que é a chave primária da tabela cliente, certo? E a gente tem só um campinho, que é o campinho nome. Então, ele depende exclusivamente do cliente ID, que é a chave primária da nossa tabela, ou seja, aquela sequência numérica, né? Pelo menos a chave primária aqui é isso, né? Chave primária não se repete, então nesse caso é uma sequência numérica que não permite repetição. Então Maria Oliveira aqui depende da chave 234, né? Murilo Pérez depende da chave 567 e Rosa Maria depende da chave 765. Então, essa é a dependência funcional, ou seja, nós temos aqui uma relação, uma tabela, né, uma entidade que ela está com dependência funcional, né, de toda a chave primária. E a terceira forma normal, que a gente está vendo aqui, ó, não existem atributos não chave que sejam dependentes de outros atributos não chave. Aqui ela está adequada. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, como eu posso dizer, um atributo sexo, por exemplo. Vamos imaginar que tivesse aqui a coluninha, né, o atributo sexo. Sexo ia depender do atributo não chave nome ou ia depender do atributo chave cliente ID? Tá ligado ao cliente ID, tá? O sexo aqui depende da raiz aqui do cliente ID, da chave primária, né? Então é isso que o exemplo quer dizer, né? Quando a gente busca a não dependência de não chave com não chave. Se um depender do outro, tá errado, né? Vamos ver um exemplo aqui mais na frente que vai tratar tudo isso aí. Podem ficar tranquilos. Todos os atributos devem ser apenas dependentes não transitivos. Muita atenção nisso aqui, ó. Dependentes não transitivos. É a mesma coisa? É, da condição aqui de cima, mas aqui ele deu um nome, né? Dependentes não transitivos da chave primária. Outra possibilidade é que os atributos podem ser dependentes entre si, né? O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, aqui ó, dependentes não transitivos. Sejam A, B e C três atributos de uma entidade X, né? Vamos voltar lá no exemplo? Aqui, por exemplo, podia ser nome, sexo, data de nascimento. Três atributos, para vocês entenderem. Se C depender de B e B depender de A, então diremos que C é transitivamente dependente de A. E isso não pode acontecer. Então, quando não há dependência transitiva A, B e C, dependem exclusivamente da chave primária da tabela X. Certo? Por exemplo, vou adiantar o exemplo aqui que a gente tem. Imagine aqui que a gente tem uma entidade produto, né? Produto. E aí a gente tem aqui o ID do produto como chave primária. A gente tem o nome, né, do produto. Nome. Tá muito difícil escrever aqui. Que mais? A gente pode ter a descrição, data de validade, um monte de coisa, né? Vamos pôr só aqui até descrição. Então nós temos um atributo, dois atributos e a chave primária que também é um atributo. Nome depende do ID? Depende. Descrição depende do ID? Depende. Então essa tabela aqui provavelmente estaria normalizada, tá? Se tivesse algum atributo aqui, por exemplo,
O que não faria parte do produto? Emissão, data de emissão da nota fiscal de alguma coisa que tivesse nessa tabela. Então, não faria parte da chave. Aí a gente teria que tirar essa data de emissão dessa tabela, criar uma outra tabela, né, ou entidade, para a gente normalizar essa questão. Bom, dito isso, né, só para resumir aqui, a gente não pode permitir que um atributo dependa de outro que não seja uma chave, né? Todos os atributos das tabelinhas, das entidades, elas têm que depender unicamente da chave primária da tabela, ok? Conceito de chaves, vamos lá, para vocês aprenderem. Nós temos 3 tipos: chave primária, chave alternativa e chave estrangeira. É isso que garante as restrições de integridade básicas de um banco de dados relacional, né? É aquela questão de um registro ligar em outro registro de outra tabela, né? Como a gente viu aqui no slide anterior, ou então aqui como a gente estava trabalhando na aula anterior. Olha só, aqui número da venda, o 333 é uma chave primária, porque a gente convencionou que vai sublinhar, né? E aqui a gente tem um atributo número da venda como chave estrangeira, né? E esse número da venda, ele faz relação com a chave primária da tabela vendas, né? Então esse é o tipo de ligação, de referência que o banco de dados relacional permite a gente fazer, ok? Vamos passar aqui então para o próximo slide. Vamos trabalhar a chave primária, o conceito de chave primária. Então, chave primária em inglês, primary key, né? Primary key. A pronúncia não vem ao caso, mas é isso. Primary key ou PK, tá? Nós vamos ver muito essa abreviação nos bancos de dados. Sob o ponto de vista de um banco de dados relacional, referem-se aos conjuntos de um ou mais campos, cujos valores, considerando a combinação de valores de todos os campos, da tupla, que é o novo conceito que nós vamos trabalhar, nunca se repetem. Ó, primeira condição, nunca se repetem. Então ele é sempre diferente. Cada linha, cada registro, essa chave primária é diferente. E que podem ser usados como um índice para os demais campos da tabela do banco de dados. Em chaves primárias não pode haver valores nulos, nem repetição de tuplas, né? Novamente ele reforça que não pode haver repetição. O que quer dizer um índice? Imagine que você, né, o correio, você faz uma compra pela internet, né? E aí você cadastra o seu endereço no site lá do fornecedor, né, de quem você comprou, e o correio, ele encontra você pelo seu endereço. Então a gente pode fazer essa analogia como um índice, né? O índice, ele indica que você consegue achar outros dados através de um índice. E o que ele está comparando a um índice aqui? A chave primária da tabela, né? Então se eu falar assim, ó, localiza para mim a venda de número, a data da venda de número 333, tá? Então a gente consegue localizar a data da venda pelo número da chave primária, né? Que seria aqui o nosso índice, ok? Que mais que a gente pode falar aqui? Aqui, na tabelinha mercadoria, né? Eu posso pedir assim, olha, me dá o produto, traz para mim o produto que tem o código 2, né, que é a chave primária. Então você passa o índice 2 e ele te devolve TV55LG, tá? Essa é a ideia básica de um índice, ok? Tupla, pessoal, deixa eu só falar aqui já o conceito de tupla, que é o seguinte: a tupla, ela é o conjunto de uma linha inteira de registro, tá? Então, isso aqui é uma tupla, ó.
Isso aqui é uma tupla, ok? Aqui, ó, ele fala que as tuplas não podem se repetir. Vocês estão vendo repetição aqui? Não, não tem repetição. Eu poderia, por exemplo, colocar todas as datas aqui com o dia 25/10/2019, que não haveria nenhuma tupla, ou seja, nenhuma linha de registro duplicado, repetido, né? Por quê? Porque esse número de venda, que é a minha chave primária, ele não pode se repetir. Então, só esse fator garante que eu não vou ter nenhuma linha repetida, ok? Da mesma forma aqui, ó, a gente tem uma chave primária, né, que eu chamei aqui de venda mercadoria, que repete aqui de forma incremental, ó. Repete não, né? Ela cria de forma incremental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Para vocês terem uma ideia, ó, se o código aqui do produto, se eu tivesse aqui os códigos do produto todos iguais, as quantidades todas iguais, e mesmo assim, o meu venda mercadoria aqui, ele garantiria que não haveria tuplas repetidas, né? E o mesmo conceito aqui na tabela mercadoria. Então esse é o sentido de tupla, né? Que significa uma linha inteira de registro, né? Que é um conjunto de atributos, tá? E essa tupla, ela não se repete, ok? Então, chave primária composta, que é uma outra variação da chave primária, né? Chave primária composta é aquela criada em dois campos e dessa forma passa a utilizar a junção dos dados dos dois campos indicados para formar um valor único e assim aplicar o bloqueio de duplicidade, tá? Nós também vamos ver esse conceito aqui de chave primária composta daqui a pouco no nosso exemplo, ok? Mas basicamente seria fazer isso aqui, ó. Eu poderia chamar a venda mercadoria e o número da venda, eu podia transformar o número da venda também na minha chave primária. Aí ia ser venda mercadoria mais número de venda como a minha chave primária da minha tabela, né? Aí é que não ia repetir mesmo, né? Ó, a gente teria aqui 1 mais 3, 3, 2 mais 3, 3, né? Mas enfim, o conceito de chave primária composta é esse, ok? Então vamos lá. Características. Não pode haver duas ocorrências de uma mesma entidade com o mesmo conteúdo na chave primária. Então é aquela questão da não repetição. Chave primária não pode ser composta por atributo opcional. Importante isso aqui, hein? Ou seja, atributo que aceite nulo. No banco de dados, algumas vezes a gente pode aceitar alguns atributos nulos. O que significa isso? Deixa eu voltar o slide aqui para explicar para vocês. Eu poderia permitir, no meu cadastro de um cliente, por exemplo, que ele não acrescentasse o telefone, né? Então, o telefone aqui jamais poderia fazer parte de uma chave primária, né? Lógico que é um exemplo, é só um exemplo isso aqui, porque telefone, como ele é multivalorado, ele deriva em outra entidade ou tabela, enfim. Mas é essa questão da nulidade, né, do atributo. Então, jamais você vai conseguir fazer parte de uma chave composta um atributo opcional. O atributo ele tem que ser com preenchimento obrigatório de valor, né? Seja numérico, seja texto, enfim. Os atributos identificadores devem ser o conjunto mínimo que pode identificar cada instância de uma entidade. De novo, os atributos identificadores devem ser o conjunto mínimo que pode identificar cada instância de uma entidade. Tá? Não devem ser usadas chaves externas, atributos sobre os quais você não tem controle, por exemplo, o CPF. Então, evita usar o CPF como chave externa, tá? Cada atributo identificador da chave deve possuir um tamanho reduzido, ou seja, quanto menor, melhor, né? A chave primária. E, por fim, não deve conter informação volátil. O que é volatilidade? Uma coisa que apaga, uma coisa que some,
uma coisa que expira, né? Ela deve ser fixa, ela não deve se modificar, ok? Bom, então essas são as características de chaves primárias. Agora vamos para a chave alternativa. Mais de uma coluna ou combinação de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais, né? Combinação de linhas, aliás, de colunas, tá? Como a gente viu lá, eu posso combinar número de venda com código, posso combinar código com descrição, isso seria uma chave alternativa, ok? Uma das colunas, nesse caso, né, ou combinação de colunas, é escolhida como chave primária. As demais colunas ou combinações são denominadas chaves alternativas. Chave alternativa é a chave candidata que não é a chave primária. Ou seja, você pode usar para consultar uma tupla, um registro, né, ou mais de um registro, a chave primária, que pode ser avulsa, né, sozinha, ou uma chave primária composta. Mas você também pode usar uma chave alternativa, que não seja essa, né? Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse o CPF, uma coluna CPF. CPF não é um atributo que repete muito, né? Então você poderia usar essa coluna do CPF como chave alternativa, mas não é esse o caso aqui. Próximo, chave estrangeira, né? Que é outro conceito muito importante, né? Normalmente a gente usa bastante a chave primária e a chave estrangeira para fazer os nossos relacionamentos entre as tabelas, ok? Então, uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela, mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. A chave estrangeira, ou foreign key, como abreviação FK, é quando um atributo de uma entidade, né, ou tabela, é chave primária de outra entidade. Esse exemplozinho ficou bem fácil, bem tranquilo aqui, né? Ó, aqui seria a chave estrangeira daqui, né? Até o nome a gente convenciona colocar igual. Se a minha chave primária na tabela vendas está como número venda, eu trago ela para cá como chave estrangeira com o mesmo nome, né? E notem que os valores aqui se repetem, mas se repetem na chave estrangeira, não na chave primária. Chave primária não se repete, ok? Aqui, ó, outro exemplo de repetição, né? Repetiu 3 vezes a nossa chave estrangeira, que corresponde à chave primária da tabela vendas, ok? Só para a gente entender os nossos relacionamentos. Então, uma chave estrangeira é quando o atributo de uma entidade tabela é a chave primária de outra, ok? Basicamente isso. Muito tranquilo esse conceito aqui, mas na prática é melhor para a gente ver e entender, né? Agora, um caso prático, né? Que a gente vai agora para a parte prática da nossa normalização, né? O que a gente vai fazer aqui? Suponha que você foi contratado, né, para você chega numa empresa onde estava acontecendo o desenvolvimento de um software, né? E esse é o esqueleto da nota fiscal que a pessoa quer que seja gerado eletronicamente por um sistema, né? Um sistema informatizado. E você foi contratado para estruturar o banco de dados a partir dessa tabela, dessa nota fiscal, ok? Então vamos começar a nossa normalização agora. Vamos lá. Vejam bem essa figura aqui, né? Mas eu vou estar voltando aqui para a gente perceber como que a gente vai começar a normalização. Então a primeira regra é fazer o quê? Identificar todos os atributos, tá? E a gente vai criar uma entidade, né? Como isso aqui é uma nota fiscal, a gente pega o nome do objeto, né?
sem espaço, a gente coloca lá como a nossa tabela inicial. E aí a gente pega todos os outros atributos que a gente consegue perceber aqui na nota fiscal e joga lá dentro dela. Então, o que, que a gente tem de atributo? O número da nota, nome do vendedor, CPF do vendedor, CPF cliente, nome cliente, data, telefone, endereço, cidade, estado, né? Tudo isso são atributos. O que mais que a gente tem? Código é um atributo, descrição é um outro atributo, quantidade é um outro atributo, valor unitário, outro atributo, valor total, outro atributo, total do pedido, outro atributo e data emissão, outro atributo, ok? Agora vamos lá no Excel, que eu preparei para nós, para a gente começar a normalizar isso aqui. Então vejam que todos os atributos identificáveis a gente circulou e vamos levar lá para o nosso Excel para começar a nossa modelagem, né? Vamos lá, nota fiscal. Ela tá até, coloquei ela até aqui, ó. Ela tá até aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, primeiro passo, deixa eu ir anotando aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar, para vocês irem fazendo anotações também. Ó. Então vou pegar a bibliografia aqui para ler com vocês. Primeiro passo, identificar a chave primária na tabela que está sendo normalizada, né? O que poderia ser a nossa chave primária? O que não se repete aqui? Seria o número da nota fiscal, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, identificar como chave primária. Chave primária a gente convenciona aqui, né, para ficar um destaquezinho. A gente vai dar um negrito nela e vai sublinhar ela, indicando que aqui é uma chave primária. A gente poderia até colocar isso aqui, ó, PK, né, indicando que é já a nossa chave primária, ok? E tudo isso aqui agora são atributos, né, da nossa, todos, né, número, nota, tudo isso aqui são atributos da nossa entidade ou tabela. Vamos passar a chamar de tabela que fica melhor, né, daqui para frente. Todos esses são atributos da nossa tabela nota fiscal, né? Então, qual que é o segundo passo que a gente tem que fazer depois que identificar o nosso número nota como chave primária? Identificar os grupos de atributos repetitivos e removê-los da tabela. Lembra lá de atributo multivalorado, que não pode ter repetição, esse tipo de coisa? Então vamos lá. O que repete aqui na tabela? Olha só. Código repete, né? Descrição repete, quantidade repete, valor unitário repete, valor total repete. O restante é tudo valor único, tá? Tudo valor único. Então, o que a gente tem que tirar, por enquanto, são esses 5 atributos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Passo 3. Uma vez identificado, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma ou mais novas tabelas com os atributos retirados da tabela original e renomeá-las. Então vamos lá. Primeira forma normal. O que a gente faz? Retira, né? Retiramos o código produto. Isso aqui não por enquanto vocês desconsiderem esse número nota, que é um outro passo, mas eu já coloquei aqui para a gente adiantar o nosso entendimento. Então, o que eu retirei da nota fiscal? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um zoom para ficar mais fácil vocês enxergarem. Nota fiscal, então, o que eu retirei? Código, descrição, quantidade, valor unitário, valor total. Código, descrição, quantidade, valor unitário, valor total. Tirei de lá. E trouxe para uma nova tabela que eu chamei de item nota. Item nota, né?
a primeira regra normal da primeira forma normal é garantir que o que repete aqui vai sair daqui, da nota fiscal. E aí eu crio uma outra tabela para armazenar esses atributos, ok? Quarto passo, exportar a chave primária da tabela original para a tabela nova, que é isso aqui que eu pedi para vocês não levarem em consideração, né? Então lembram lá que na nota fiscal a gente criou a número nota, né, como PK, e aí aqui a gente continua com ela como PK, certo? Vamos deixar ela aqui como PK, ó. Beleza. Então ela é a nossa chave primária da tabela nota fiscal. Como a gente criou outra tabela e tudo isso tem que estar relacionado, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar ela para cá. Ó. Só que aqui ela não vai ser uma PK mais. Deixa eu formatar aqui. Formatar aqui. Isso, pronto. Ó, nós estamos no quarto passo. Esse atributo será uma chave estrangeira na nova tabela, ou seja, exportar o número nota da tabela nota fiscal para a tabela item nota. Então, ela vai ser uma FK. Vamos deixar ela negritada e sublinhada também, mas aqui ela vai ser uma FK, ok? Foreign Key, ou chave estrangeira. E aqui, o quinto passo vai falar para nós que o item nota, essa tabela item nota, ela precisa de uma chave primária. Ó, passo 5, identificar a chave primária da nova tabela, que será obtida pela concatenação da chave estrangeira, chave primária da tabela original, mais um atributo que identifica o grupo repetitivo, né? Então, a chave primária da tabela item nota será número nota mais código produto, tá? Então, as duas aqui serão chaves primárias, ok? Ó, PK. Então, como as duas serão chaves primárias, o que a gente tem? Além dessa aqui ser uma chave estrangeira, ela também é chave primária, ok? Então vai ficar com essa característica aqui, ó. As duas são PK, mas essa aqui é uma FK. Por quê? Porque ela tem que fazer referência aqui, ó. O elo de ligação entre as duas tabelas são essa chave primária e essa chave estrangeira aqui, ok? Basicamente é isso. Agora, primeira forma normal, então, a gente já conseguiu atingir, tá? E aqui eu coloquei a nossa cardinalidade, né? Um relacionamento de 1 para muitos. Por quê? Em uma nota fiscal, a gente pode ter vários produtos, vários itens, correto? E vários itens, que é o N, pode estar contidos em uma nota fiscal, ok? Nesse caso aqui. Bom, passo 5, deixa eu ver se tem mais um passo. Passo 6. Relacionar a tabela original à tabela nova, sendo que, para cada tupla da tabela original, várias tuplas existirão na tabela nova. E para cada tupla da tabela nova, uma tupla existirá na tabela original. Foi o que eu acabei de falar. O tipo de relacionamento aqui vai ser 1 para muitos, tá? 1 e N de K. 1 de K, N de K, ok? Esse é o tipo de notação que a gente vai utilizar. Bom, vamos partir agora para a segunda forma normal nossa, tá? Então aqui a gente já atingiu a primeira forma normal, retirando tudo que se repetia da tabela original e trazendo para uma nova tabela. Na segunda forma normal, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo que ela já está pronta, né? Mas é para adiantar o nosso serviço, tá?
Então, qual que é a regrinha básica da segunda forma normal? Fazer o quê? Ó, uma tabela estará na segunda forma normal se estiver na primeira. E se todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária. Totalmente dependentes da chave primária. Ou seja, ela estava assim, certo? Então, todos os atributos, eles têm que ser dependentes da chave primária como um todo. A chave primária a gente sabe que é essa, toda ela, né? Então, aqui é o seguinte, descrição do produto, ela depende da chave como um todo ou não, né? Descrição do produto só é dependente de código produto. Então é uma forte candidata para sair da tabela, ok? Quantidade do produto. Faz sentido, né, fazer a dependência da chave toda, né? Ou seja, código produto e número da nota. Faz, não faz? Será que faz? Acho que faz, hein? Quantidade de produto depende de toda a chave. Valor unitário e valor total depende também de toda a chave. Nesse exemplo aqui, então, esses três atributos, quantidade, valor unitário e valor total, depende de toda a chave, código produto e número da nota. Por quê? Porque a quantidade do produto, ele vai variar o valor total do número da nota, né? Valor unitário vai variar o valor total do número da nota, que também é relacionado com o código produto. É meio confuso assim, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito de fazer isso, né? Aqui na nossa segunda planilha, então, o que acontece? Primeiro passo, identificar os atributos de todas as tabelas que não são funcionalmente dependentes de toda chave primária e removê-los das tabelas. Então a gente identificou que a descrição do produto não é dependente de toda chave primária, ou seja, número nota mais código produto. Código produto e número nota, tá? Somente é dependente do código produto, ou seja, descrição do produto é dependente só de código do produto. Beleza. Quantidade vendida, valor unitário. Deixa eu ver aqui. E o valor total já depende funcionalmente de toda a chave primária. Assim, o único atributo a ser retirado é, então, descrição do produto, que a gente já fez a retirada aqui, né? Então, descrição do produto, ele tem que sair daqui. Eu até mantive ele aqui, mas a gente tem que fazer isso aqui, ó. Ctrl X. Ok. Ah, tá. Tem que fazer isso aqui, ó. Ctrl X. Não vai dar. Então, Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Aqui a gente tira. Aqui a gente coloca sem borda. E agora com borda. Para a gente preparar a nossa tabelinha. Ok? Aqui eu posso só fazer isso, ó. Ah, tá. Aqui a gente tem que desmesclar. Aqui então eu posso fazer um Ctrl X. Só estou ajustando aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia mais clara. Beleza. Agora sim tá ajustado para nossa segunda forma normal. O que eu fiz? Só tirei a descrição do produto daqui de cima, né? E exportei a minha chave primária daqui para cá, ok? Porque toda entidade tem que ter uma chave primária, certo? Vamos ler o passo 2 aqui. Criar uma ou mais novas tabelas com os atributos retirados da tabela original. A nova tabela se chamará produto e terá como atributos descrição do produto e código do produto.
Código do produto é também levado para a tabela nova, pois o atributo descrição é funcionalmente dependente desse. Ou seja, o atributo descrição do produto necessita do atributo código do produto para ser identificado, né? Então é como se a gente tivesse aqui nessa tabelinha, ó. Então o código é a chave primária e a chave primária, vocês lembram que é quem identifica o restante da tupla, né? Por exemplo, aqui poderia ter descrição, código de barras, uma série de coisas. Então, chave primária identifica o restante, né? Quer dizer que descrição depende funcionalmente de código, nesse caso aqui. E no nosso caso aqui, da normalização, descrição depende de código do produto, ok? Código do produto, por sua vez, será a nossa chave primária. Vamos ajustar isso aqui então. Aqui vai ser uma PK, ok? PK. Aqui ela vai ser, deixa eu ver se ela, número nota, código do produto. Aqui ela permanece igual. Deixa eu ver qual página que eu tô. 22, 23, isso. Passo 4, relacionar a tabela original com a tabela nova, né? Para cada tupla na tabela, criar o relacionamento, beleza, ok. Então é isso. É isso. Aqui a gente continua com PK, tá? PK. Aqui a gente continua com PK. Aqui PK também. Aqui PK e FK, que é uma chave estrangeira, né? Certo? E o relacionamento aqui é o seguinte, aqui pode ter vários produtos, né? N produtos no item nota fiscal, e aqui sempre um produto pode estar contido na nota, ok? Bom, chegamos no segundo estágio, que era normalizar essa questão aqui, que a principal característica nossa era que, deixa eu ver aqui, onde eu li, a questão da dependência funcional, tá? Funcional, ou seja, cada atributo deve depender integralmente da nossa chave primária. Como a nossa chave primária é o conjunto aqui, é uma chave composta, então a descrição do produto que dependia só de código do produto teve que sair de lá e vir para cá, né? Uma nova tabelinha, beleza? 22, 23, vamos ver. Vamos para a nossa terceira forma normal. Agora é aquela questão dos dependentes não transitivos. Não transitivos. Vamos ver o que a gente vai fazer na terceira forma normal. Ok? Ó, passo 1. Identificar todos os atributos que são funcionalmente dependentes de outros atributos não chave. Essa é fácil. Ó. CPF vendedor. Quem é dependente de CPF vendedor? Nome vendedor. Então ela é uma candidata para sair fora daqui. CPF cliente. Quem depende do CPF cliente? Tudo isso aqui. Ó. Endereço cliente. Tudo que tiver cliente no nome aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização, vai sair daqui e vai para outra tabela. Por quê? Porque depende de um atributo não chave, né? Essa é a questão. Esses atributos aqui estão dependendo de CPF cliente, porque é o elo de ligação, né? É como se fosse o RG, né? A identificação. Aqui poderia facilmente ser RG no lugar de CPF, né? Mas o livro optou por CPF. E aqui a mesma coisa, né? Nome vendedor está ligado a CPF vendedor. Então a terceira forma normal, basicamente, é a gente criar mais duas entidades, separando essa galera, né? Ó.
E aí aquela regrinha de sempre. CPF vendedor aqui vai ser uma chave primária, né? Uma PK. Uma PK. E aqui CPF cliente vai ser uma PK, né? Um PK. Ok? Aqui eu não tinha ajustado aqui. PK. Gente, tá quase finalizando a aula porque já tem 55 minutos. E eu não posso chegar a 1 hora, porque senão trava tudo aqui. Então vamos deixar aqui assim, PK, para vocês verem o modelinho, como é que fica, né? Completo, inclusive com os relacionamentos entre elas. Então PK. Beleza. Então, ó, aqui a gente tem os relacionamentos como de costume, né? A gente vai ter um vendedor para N notas fiscais, ou seja, tem só um vendedor aqui dentro da nota fiscal, tem só um cliente dentro de cada nota fiscal. Ou seja, quando você vai numa loja comprar um produto, você não deixa no nome de mais de uma pessoa, você deixa no nome de um só. E quem te vende também não pode ser 2 vendedores, é um só vendedor, né? E da mesma forma aqui, os outros relacionamentos. Então grava bem essa diagramação aqui, né? A gente agora, o passo que a gente fez fundamental aqui foi o quê? Tirar os atributos dependentes, deixa eu ver o termo, não dependentes transitivamente. Deixa eu ver aqui. Isso. São funcionalmente dependentes de outros atributos não chave. É aquela questão. O não chave aqui, né? Um atributo não chave dependendo de outro atributo não chave. Não pode acontecer isso. Então a gente tirou e fez a terceira forma normal. Então disso aqui, de toda essa nota fiscal, né? De uma tabela única que a gente tinha criado lá no início, se transformou na normalização dessa forma aqui. Então, esse é um grande exemplo de normalização de banco de dados. O que é importante, né? O que é importante para a gente ficar atento a isso, né? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, tem mais uma coisinha de nada faltando aqui. Quantidade e valor unitário. O valor total, ele não precisa ficar aqui, né? Porque valor total, ele é um código. Ele é esse vezes esse. Quantidade vezes valor unitário. Então, bastava isso aqui para a gente fechar o nosso exemplo de normalização, ok? Deixa eu ver se tem mais algum pequeno detalhe. Não, não temos detalhe. Ah, tá. Valor total da nota fiscal também não precisa ficar aqui, porque ele é um cálculo, tá? Ele é um cálculo. Ele seria o valor total daqui somado, né? Então ele não precisa ficar aqui, tá? Então na próxima aula eu vou trazer esse modelinho aqui bem esquematizadozinho e vou fazer mais uma pequena revisão com vocês, ok? Vamos finalizar a aula aqui, senão trava tudo, tá joia? Então, gente, até a próxima aula.